graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Esta semana nós vamos fazer uma série de mensagens que fala sobre superações. Alguns personagens bíblicos passaram por algumas superações que aos nossos olhos é difícil, às vezes impossível a gente conseguir superar o que essas pessoas superaram, suportaram. Superação é uma superação. É a gente tentar chegar ao nosso limite máximo de aguentar, de suportar, seja uma dor física, uma dor emocional, espiritual. É quando talvez nós estamos fracos, debilitados, ao ponto de dizer assim: será que eu vou suportar, eu vou aguentar passar por isso? Sim. Quando nós confiamos em Deus, quando nós temos um Deus que está do nosso lado, nós vamos superar muitas coisas. Hoje, o primeiro personagem que eu queria compartilhar com você é José. José foi um dos homens que mais superou, suportou muitas coisas. José era um homem que decifrava sonhos, era um homem que com certeza Deus estava ali com ele. Ele era um homem íntegro, um homem fiel, um homem justo. E José, por ser uma pessoa desta maneira, talvez desperta em algumas pessoas inveja, ciúmes. Foi isso que despertou nos irmãos de José. Ciúmes, sim. Às vezes nós só tentamos mostrar o que nós somos, o que nós podemos fazer de bom para alguém, mas às vezes incomoda, né? E foi isso que aconteceu. José foi vendido pelos seus irmãos, foi traído. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos. E José tinha apenas 17 anos quando foi vendido, ou seja, traído pelos seus próprios irmãos. Você imagine como é difícil superar uma dor dessa, uma traição, ser traído pelos seus próprios irmãos. José, chegando lá no Egito, foi trabalhar de mordomo, era um homem de confiança ali de Potifar, e José trabalhando. José é um homem bonito, formoso, despertou na mulher de Potifar um desejo. Ela tentou seduzi-lo e não conseguiu. E levantou a calúnia contra José, dizendo que José tinha tentado possuí-la. Infelizmente, as pessoas acreditaram na mulher e prenderam José. José foi preso injustamente. A pessoa ser preso injustamente deve ser algo horrível. É algo que a gente não sabe como a pessoa vai superar ou suportar uma coisa dessa. Ser preso injustamente, acusado de uma coisa que não fez. José ficou preso. Depois, com o tempo, José saiu. E aí José conseguiu novamente a confiança de Potifar. Foi trabalhar novamente para Potifar. Só que desta vez José decifrou um sonho de Potifar que ninguém conseguia decifrar. E quando ele decifrou este sonho de Potifar, José conseguiu um cargo importante. Ele agora ia governar o Egito. O Egito ia passar por 7 anos de seca, 7 anos de fartura. E Potifar confiou a José administrar os 7 anos de fartura e depois 7 anos de seca. E José realmente foi um grande administrador, um homem que demonstrou lealdade, fidelidade e sabedoria. Depois, com o tempo, os irmãos de José procuram José para comprar alimentos, porque ali estava havendo uma fome naquela região. Os irmãos de José, aqueles que venderam, foram agora comprar alimentos a José. José agora é o governador.
E quando José se reencontra com seus irmãos, José não somente supera aquela dor da traição, José simplesmente tem um retorno. O que eu quero dizer a você durante esta semana, a série de mensagens, que cada superação que nós conseguimos suportar, existe um retorno. O retorno da superação de José foi simplesmente o perdão e o acolhimento que ele fez aos irmãos. José já tinha um coração bom e agora ele demonstrou realmente como o coração dele é humilde e realmente não tem rancor e nem desejo de vingança. José acolheu seus irmãos, perdoou, abraçou e beijou cada um. Quando nós superamos determinadas situações, o nosso coração fica assim, quebrantado, humilde. É isso que eu quero passar para vocês durante esta semana. Confie em Deus. Sabe onde é que vem a nossa força para superar determinadas coisas? De Deus. A nossa força vem do Senhor. E só assim nós conseguimos superar tantas situações. José sofreu calúnia, traição, injustiça, foi excluído, foi julgado, mas ele superou tudo isso, porque era um homem íntegro, justo, um homem temente a Deus, obediente a Deus. E o retorno foi esse: receber seus irmãos, perdoar e, acima de tudo, ter a bênção do Senhor. Tente superar algumas dores, alguma mágoa que alguém lhe fez, alguma dor de enfermidade física ou espiritual. Durante essa semana, nós vamos ter a oportunidade de falar de superações. Nesse primeiro dia, falamos sobre a superação de José. Que Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser. E o povo de Deus diz amém e amém.